Bom dia, Deus abençoe você, sua família que está acordando hoje, dia 15 de outubro de 2025, nesta manhã maravilhosa que Deus nos concede. Nós estamos gratos por isso. Nós só temos que dizer muito obrigado. Nós não temos nada que reclamar das coisas que Deus faz. Deus sabe o que faz. Tudo que Deus faz está certo. Houve um homem que ele sempre dizia que tudo que Deus fazia estava certo, estava correto. E ele era muito amigo do rei. E o rei gostava de caçar e sempre levava ele para caçar com ele. Eles eram amigos. E ele sempre dizia para o rei: Majestade, tudo que Deus faz está correto. Deus não faz nada errado. E um dia eles caçando foram atacados por um tigre. E ali tentando se defender do tigre, o tigre comeu um dos dedos do rei. E o rei conseguiu escapar juntamente com ele, mas quando voltaram para casa, o rei ficou muito chateado com ele, porque ele sempre dizia que Deus não erra e tudo que Deus faz está certo. E ele disse: agora me diz, está certo isso que aconteceu? O tigre comeu o meu dedo e Deus não fez nada para livrar? Agora me diz se isso está certo. Ele disse: Majestade, tudo que Deus faz está certo. Ele disse: está certo isso? Está. Então ele mandou colocar ele na prisão, o prendeu. Com um certo tempo o rei foi caçar sozinho e ele ficou preso. Quando o rei foi caçar só, uma tribo de índios canibais pegaram o rei. Os índios canibais tinham um certo Deus que eles adoravam e que eles tinham que matar aquele homem que eles pegaram como sacrifício ao Deus deles, né? E então quando pegaram o rei e levaram para ser morto em sacrifício para o Deus dos índios canibais, os índios notaram que faltava um dos dedos daquele homem, que era o rei. E os índios disseram: ele não serve para o sacrifício, ele não está perfeito para ser colocado no sacrifício. O nosso Deus tem que estar perfeito, sem faltar nenhum membro. Então soltaram o rei. E o rei correu para casa. E quando chegou em casa, ordenou que soltasse o seu amigo urgentemente, porque ele descobriu que Deus verdadeiramente não erra, tudo que Deus faz é certo. Se Deus não tivesse feito com que o tigre comesse o dedo dele, agora ele teria sido comido pelos índios. Então, às vezes tem coisas que acontecem e a gente pensa que está errado e é Deus trabalhando. Amém? Louve ao Senhor Jesus, tudo que Ele faz está correto. Amém? Que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Eu mando uma saudação a todos que me assistem nesta manhã, esses irmãos amados que sempre me acompanham de manhã, aqui no canal Alarido do Rei. Que o Senhor possa abençoar, ouvir sua oração. Nós vamos estar orando junto e meditando na santa palavra de Deus. Os que são de Deus gostam das coisas de Deus. A Bíblia também diz: bem-aventurado os que ouvem e os que leem as palavras desta profecia. Graças a Deus. A nossa meditação nessa manhã está em São João, no capítulo 8, a partir do verso 1, a mulher adúltera. Antes de entrar nesse tema, você precisa entender um pouco do que era isto, desta lei. Por que esta mulher tinha que ser apedrejada? Ela tinha que ser apedrejada porque ela foi pega num ato de adultério. Um ato de adultério na Bíblia era quando uma mulher casada tinha um caso com outro homem. Isso era adultério. Quando era uma moça que estava que deitava com outro homem antes do casamento, era chamado de fornicação. Portanto, se essa mulher aqui, de São João 8, foi pega num ato de adultério, então ela não era uma moça,
virgem, porque senão seria chamado de fornicação que ela fez. Mas foi chamado de adultério. Por quê? Porque ela era casada. Muito bem. Agora, essas leis estão em Deuteronômio, né? A pena de diversos pecados está em Deuteronômio 22, a partir do verso 13, se você quiser ler depois. Mas ali diz, no verso 23 a seguir, diz: quando houver moça virgem desposada com algum homem, ou seja, comprometida, né, com um homem, praticamente casada, com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, humilhou a mulher do seu próximo significa que ela tinha marido, ela era desposada, ou seja, comprometida. Então isso é adultério. Se ela não fosse comprometida, o que ela fez seria fornicação. Muito bem, só para você entender. Então, ambos eram mortos, tanto a moça que se deitou com aquele homem, como aquele homem. Então, em São João, capítulo 8, nós encontramos que diz assim: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Então, se foi apanhada em adultério, era casada. Porque se fosse uma moça solteira que tinha feito isso, seria num ato de fornicação. E pondo no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Se ela foi apanhada no ato, então eles viram quem era o homem. Eles viram quem era a mulher, porque foi pega no ato. Ou seja, foi pega cometendo, não foi uma coisa que disseram, ela fez isso a semana passada. Não, aqui diz que foi pega no ato. Então eles viram a mulher e também viram o homem, certo? E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, o que dizes? A Bíblia continua dizendo assim no verso 6. Isso diziam eles, tentando-o. Eles não estavam fazendo isso, a não ser porque eles queriam pegar Jesus numa cilada, achar um defeito nele para ver se ele ficava fora, quebrasse a lei, quebrasse a palavra, para que eles pudessem ter a desculpa de dizer que ele saiu fora da lei para matá-lo. Então, ele simplesmente, o que a Bíblia diz, ele inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão, pois a leitura continua dizendo: e como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele de entre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra com o seu dedo. Esta escritura é bem conhecida, né? Essa questão da mulher adúltera. Porque depois você vai ver que quando ele fala isso, ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E as pessoas começaram a ir embora. E aqueles que tinham pedra na mão foram jogando no chão ali e foram embora. E Jesus estava escrevendo no chão. Isso é muito importante. E quando Jesus se endireitou-se novamente, ele perguntou para a mulher: onde estão os teus acusadores? Então ela disse: não sei para onde foram, Senhor. E ele disse: se eles não te acusam, nem eu te acuso. Então em seguida Jesus diz que os pecados dela estavam perdoados, mas disse: vai e não peques mais. Vai
e não peques mais. Vamos continuar a leitura. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Então ela não tinha sido, como nós dizemos assim, violentada. Porque quando é violentada, a mulher não tem culpa, aquele homem é o culpado, aquele homem forçou ela. Se Jesus disse, vai e não peques mais, ele está dizendo que ela pecou, ela quis fazer aquilo. Você entendeu que o que a Bíblia está dizendo? Vai e não peques mais, ou seja, você pecou, porque aquilo que aconteceu não foi o homem lhe forçou, você cometeu o pecado de ir juntamente com ele praticar isso. Então ela estava completamente errada, era uma mulher que realmente adulterou. E Jesus se inclina e começa a escrever no chão, depois que diz, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. E as pessoas usam muito esta frase, quem não tem pecado atire a primeira pedra, hoje em dia, como um pretexto para viver pecando. Isso é muito importante. E eles não se lembram que em seguida Jesus diz, vai e não peques mais. A pessoa cai no pecado, e aí quando alguém fala que aquilo está errado, eles dizem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não foi só isso que Jesus disse. Ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os acusadores foram embora, mas depois ele corrigiu ela. Ele disse, vai e não peques mais. Ou seja, ele disse para ela com essas palavras, eu sei que você pecou mesmo. Não foi forçado, você que foi mesmo, você errou mesmo. Agora não faça mais isto. Então não é quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Isso é verdade. Quem é que vai atirar? Todo mundo tem pecado, só que não é para fazer mais. Este é o problema das pessoas. Só pegam a primeira frase, a segunda não. Só pega aquela frase que supostamente, pelo menos na mente deles, estaria apoiando eles. Jesus não apoiava o pecado, ele perdoava o pecado, mas ele não dizia que você não fez. Você fez sim, todos nós fizemos, todos nós pecamos. E ele diz para nós, vai, não faça mais isso, não fique fazendo toda vez, e toda vez que alguém falar que está errado, você fica com essa de quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não, todo mundo pecou, é lógico, mas ficar permanecendo no erro, aí já não resta sacrifício pelo pecado, pois a Bíblia diz, aquele que provou os dons celestiais e continua recaindo, diz a Bíblia, já não há mais sacrifício, pelo pecado. Mas muito bem, então eu queria tomar isto aqui, já expliquei para vocês, que se ela adulterou, ela não foi fornicação, foi adultério, então ela era casada. Por outro lado, ela fez mesmo, porque Jesus disse, vai e não peques mais. Com essas palavras, Jesus mostrou que ela foi, sem força, sem violência, foi mesmo por querer. Então ela pecou. Agora, veja bem, Jesus escreve no chão, e quando ele começa a escrever no chão, enquanto ele escreve, aquelas pessoas começam a sair. Por quê que eles começaram a sair? Porque o velho judaísmo estava corrompido. Você tem que entender isso, que a religião, ela começa bem, com um certo tempo ela vai se corrompendo. Isso aconteceu com todas as religiões. Nós encontramos que os pentecostais, quando começaram em 1906, era um evangelho rígido, era um evangelho verdadeiro, mas agora veja a situação que está, Agora está uma verdadeira bagunça. E o mensageiro desta era falou, dizendo que o catolicismo levou quase 2000 anos para se afastar da palavra. E ele disse que os pentecostais não iam 100 anos. E veja o que aconteceu, veja como está o mundo evangélico, completamente afastado da palavra de Deus. É questão de tempo, os anos vai afastando. E o velho judaísmo, que era a religião que eles seguiam,
também tinha se afastado da lei, tinha se afastado da verdade, estava corrompido a tal ponto que aqueles homens queriam matar só a mulher. E nós lemos em Deuteronômio que era para ser pego os dois, mas veja que já tinha entrado a corrupção. E quantas mulheres eles não estavam matando, sangue sendo derramado, e o homem que adulterava com elas, eles poupavam, porque eles eram machistas, por causa que eles tinham amizade e tudo mais. A mulher era tratada como alguém que não tinha valor, né? Esta é a verdade. É tanto que lá em Mateus, no capítulo 19, quando os fariseus dizem para Jesus: Moisés nos deu o direito de dar carta de divórcio para elas. Jesus disse, carta de repúdio. Jesus disse: Moisés fez isso por causa da dureza do vosso coração. Ou seja, os maridos, quando a mulher ficava idosa, já não era mais, não tinha o seu corpo bonito, eles mandavam ela embora, simplesmente mandavam embora. E quando os vizinhos, os outros judeus acusavam ele, dizendo: olha, você mandou sua mulher embora, você não pode arranjar mais outra. Aí ele inventava a ideia, para poder arranjar uma novinha, ele inventava que ela tinha adulterado. Aí eles diziam: então se ela adulterou, você pode arranjar outra. Tudo bem, todos o povo da rua, os amigos, mas ele está certo, ele tem que... Só que o problema é que eles diziam: agora nós vamos matar ela. Se ela adulterou, nós podemos apedrejar. E eles iam atrás e matavam. Moisés viu isto. Isso era dureza de coração. Então Moisés veio e disse para eles: olha, se vocês a deixarem agora, vocês vão ter que dar uma carta de repúdio. O que era a carta de repúdio? Eu não quero mais esta mulher. E aí Moisés não acreditava mais neles. Provavelmente quer deixar para arranjar outra nova e vai inventar que ela adulterou e vão matar ela. Então agora você é obrigado a dar a ela uma carta de repúdio, que era uma carta dizendo que ele não queria mais aquela mulher, assinada por ele ou carimbada, como fosse. E aquela mulher, com aquela carta, ela podia até casar com outro homem. Ela podia, porque você precisa entender um pouco da cultura. As mulheres naquele tempo não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio, não tinha pensão quando o marido a deixava. Elas passavam fome e ninguém queria dar emprego para elas, por causa que se o marido deixou, era considerada impura. Então, o mundo das mulheres naquele tempo era horrível. E Moisés viu isso. Disse: dê carta de repúdio, porque com a carta de repúdio, com aquele documento de repúdio que ele dava, ela podia se casar com outro homem para aquele homem sustentar ela, porque ela não podia nem comer, nem comida ela tinha se ela não arranjasse o marido para sustentar ela. Estude um pouco dessa cultura aí, você vai ver. Aí quando Jesus chega, Jesus viu que estava errado, porque vocês dão carta de repúdio para ela. Só que mesmo com a carta de repúdio, ela casar de novo, ela está em adultério, e quem casa com ela está em adultério. Aí Jesus proibiu eles, dizendo: vocês não poderão deixá-las de forma nenhuma, a não ser por relação sexual ilícita. Que a relação sexual ilícita é a palavra porneia, que vem do grego. Então eles estavam presos a cuidar daquela mulher. Jesus, foi levantado um profeta semelhante a Moisés. Moisés criou a carta de repúdio para proteger elas, porque ele agora era obrigado a dar carta de repúdio para que ela pudesse arrumar outro marido e não ser morto apedrejado. E Jesus, como era um profeta, como disse Moisés, semelhante a mim, ainda protegeu mais elas ainda. Disse: não dê carta de repúdio, porque elas vão casar de novo e vai adulterar se fizer isto. Tanto ela é adúltera como o homem. No entanto, eu proíbo vocês de deixar, a não ser se for por relação sexual ilícita. É que a relação ilícita é exatamente a porneia, que é a fornicação. Aí pronto, Jesus colocou eles, prendeu eles aí.
Vamos acabar com essa brincadeira de vocês. É isso que Jesus quis fazer. Vocês vão ter que sustentar as mulheres de vocês. Ela pode ficar velha dentro de casa e vocês vão sustentar e não vão mais poder deixar por qualquer coisa. Porque a pergunta foi: podemos deixar nossas mulheres por qualquer motivo? Creio que eu posso ler para vocês. Está aqui, Mateus, capítulo 19. Veja. Verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Você está vendo? Estavam deixando qualquer motivo. Ela ficou velha. Seus seios já não estão mais agradáveis para mim. Seu corpo já não é mais agradável. Então deixava por qualquer motivo, inventava. Quando alguém apertava ele inventava. Não, ela adulterou, aí eles matavam ela. Aí Moisés foi: não, agora vocês vão dar a carta de repúdio, e com a carta de repúdio ela pode casar de novo. É por isso que aquela samaritana que tinha tido 5 maridos e estava vivendo com o que não é dela, ainda não tinha sido apedrejada. Você já observou isso? Aquela samaritana tinha tido 5 maridos e estava vivendo com um que não era o dela e ainda não tinha sido apedrejada. Por quê? Por causa que todo marido que deixava ela dava carta de repúdio. A carta de repúdio era para proteger as mulheres. Alguém aí que acha que o profeta Moisés era ruim para as mulheres, ele protegia as mulheres. Com essa carta de repúdio ele protegia. Quando Jesus veio, ele ainda protegeu mais ainda. Ele proibiu os homens de deixar por qualquer motivo e obrigou eles a ficar com ela até o fim, sustentar elas. Elas morriam de fome se não tivesse um homem naquele tempo. Hoje não. Hoje a mulher, se ela deixar o marido, ela arruma um emprego e tudo mais, né? Ela tem auxílio, ela tem a pensão, mas naquele tempo era diferente. Ou ela vivia ali sustentada pelo marido, ou ela passava fome, porque depois que o marido deixava, todo mundo acreditava nele. Ela era impura. E aqueles sacerdotes judeus passavam por ela na rua e até fechavam os olhos para não olhar para ela, porque achavam ela impura, e eles barruavam nos muros, e era comum encontrar os sacerdotes sangrando na testa por ter se barruado no muro. Então Jesus veio protegendo as mulheres. Alguém que nunca prestou atenção nesse versículo. Jesus disse: agora vocês não podem deixá-las por qualquer motivo, a não ser por relação sexual ilícita. Agora vocês não podem mais fazer o que estavam fazendo. É por isso que Deus aborrecia o divórcio. Deus não aborrecia o divórcio só porque os dois se separavam. Deus aborrecia o divórcio por causa que o homem mentia. E porque a mulher morria inocentemente, sendo acusada de adultério. Elas não andavam adulterando assim, não. As mulheres daquele tempo respeitavam os seus homens, até há 100 anos atrás. E hoje também tem muitas, não são todas também. Mas as mulheres daquele tempo, elas viviam seriamente com seus maridos, mas mesmo assim eles achavam uma desculpa para dizer que elas tinham adulterado, e a coitada morria. Então Moisés veio e criou a carta de repúdio. Você vai deixar essa mulher? Vou. Então se dá a carta de repúdio para ela. Ele dava a carta de repúdio e ela podia arranjar outro homem. Mas sem a carta de repúdio, nenhum homem queria ela, porque tinha medo de se ajuntar com ela, de se casar com ela e ser apedrejado junto com ela. E aqui eles estavam corrompidos. Por que estavam corrompidos? Porque eles queriam apedrejar só ela. E a lei dizia que os dois tinham que ser apedrejados, e eles tinham se corrompido. Eles eram machistas que queriam só derramar sangue da pobre mulher, mas essa tinha errado mesmo. É tanto porque Jesus disse: vai e não peques mais. Com essas palavras Jesus confirmou que ela tinha errado. Essa tinha errado, mas mesmo assim encontrou misericórdia. Então Jesus já viu uma corrupção deles. Eles estavam fora. O velho judaísmo estava fora da palavra, estava fora da lei e estava querendo apenas apedrejar a mulher. Então ele começou a escrever no chão. E quando ele começou a escrever no chão, eles começaram a sair um após um. E o que aconteceu? Foram tudo embora. O que aconteceu ali? Sabe, irmãos, eu estava lendo aqui em Êxodo,
no capítulo 31, no verso 18, que depois que Deus levou Moisés acima do monte e escreveu aquela lei naquelas tábuas de pedra, diz assim, ó, no verso 18, Êxodo 31, 18. E deu a Moisés essa lei, inclusive essa lei que dizia não adulterarás, essa lei que dizia que se uma mulher foi pega com um homem no ato de adultério, os dois tinham que ser apedrejados. Foi dada a Moisés e diz, e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedras, presta atenção, escrita pelo dedo de Deus. Agora Deus é Espírito. A Bíblia diz, São João 4, 24, Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, que dedo é este? Como é que um Espírito vai ter um dedo? Quando Jesus escreve no chão, o mesmo dedo que tinha escrevido aquela lei, era o mesmo dedo que agora estava escrevendo no chão. Porque aquele Deus que escreveu a lei tinha se feito carne. São João capítulo 1. No princípio era o verbo, que significa palavra. E a palavra se fez carne. Também, 1 Timóteo 3, verso 16. Grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Aquele Deus Espírito que escreveu as tábuas da lei, aquele Deus que escreveu que se a mulher fosse pega no ato de adultério com o homem, os dois tinham que ser apedrejados. Era o mesmo que estava escrevendo no chão. Ele estava encarnado agora. O mesmo Deus que escreveu aquilo lá estava escrevendo no chão, o mesmo dedo. E eles perceberam. Eles pensaram, nós pecamos. Erramos. Era para apedrejar o homem também. Só que o homem é meu primo. O homem é meu colega. O homem é meu irmão. O homem é o meu pai. Estava igual a lei do Brasil, né? Se for de um certo... Lá não tem julgamento. Se for de outro, tem. É assim que estava, igual parecendo a lei do Brasil. E eles perceberam que aquele dedo estava escrevendo ali, aquele mesmo dedo tinha escrevido essa lei. O mesmo que escreveu a lei lá estava dizendo, cadê o homem? Vocês estão corrompidos, vocês estão fora, vocês estão querendo apedrejar só a mulher, dando uma de que estão cumprindo a lei. Vamos matar ela porque nós estamos na lei, na palavra, mas não estão. Não estão, é como muitos de nós hoje, pregando contra o pecado, mas nós não estamos seguindo o que a palavra de Deus diz. Mesma coisa. A mesma coisa, meus amados irmãos. Foram embora um após o outro. Quando Jesus voltou-se, disse, mulher, cadê os teus acusadores? Não tinha um monte de gente aqui com pedra para matar você? Tinha mesmo, Senhor. E cadê eles? Não sei, Senhor, para onde foram. Eles não te acusaram? Não, Senhor. Eu estou vivo aqui. Eu estava esperando a pancada na cabeça, mas não aconteceu. Pois nem eu te acuso. Ela pode ter pensado, que bom, se fosse um povo como o povo de hoje, que bom, então eu vou pecar de novo, eu vou fazer de novo. Aí toda vez que alguém querer me apedrejar, eu digo, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que Jesus cortou dizendo, vá, mas não peques mais. Ou seja, eu sei que você fez isso. Você não me engana. Vai e não peques mais. Então vamos acabar com esse ditado. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens iam seguir fábulas. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Uma desculpa para viver pecando. Pare com isso.
É claro que quem não tiver pecado, não tem ninguém que não tenha pecado para não tirar a pedra, só que nós temos que nos converter, mudar de vida e parar de fazer. Jesus nos chama nessa manhã para nos perdoar o que temos feito de errado, mas daqui para frente seguir sem cometer o mesmo erro. Amém? Glória a Deus. Então, que coisa maravilhosa. Deus é justo, Jesus Cristo é justo. Ele não estava apoiando o erro daquela mulher, ele estava sendo justo. Ele estava mostrando com o seu dedo no chão, quem escreveu aquela lei lá foi eu. Foi escrito com o dedo de Deus, e aquele Deus que escreveu lá estava ali, em carne humana. E ele estava dizendo com aquele gesto, nem com palavras, ele não disse nada com palavras, ele disse com gestos. Vocês não estão cumprindo, vocês estão dizendo aqui, olha, a lei de Moisés diz que, é igual muita gente diz, a Bíblia diz, tá, a Bíblia diz, só que está você seguindo o que a Bíblia diz? Vocês disseram, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar, diz, só que não diz para apedrejar só ela, diz para apedrejar o homem também, que foi pego por cadê ele? É um colega nosso, um amigo nosso, ele tem dinheiro, então vocês... Então tem pecado, vocês têm pecado de corrupção, vocês são corruptos. Então, com aquele gesto ele estava falando isso. E eles, vamos embora. O que aconteceu lá atrás também, no livro de Gênesis, Judá tinha uma nora, e a lei naquele tempo dizia que quando um homem morresse, a esposa dele, a viúva, tinha que casar com o irmão dele, para que ele gerasse filhos no lugar do irmão dele. Mas aí, esse rapaz cometeu um pecado e Deus o matou. E a esposa dele ficou viúva. Aí Judá, que era pai dele, veio e deu ela como esposa para o outro filho mais novo. O filho mais novo não tinha raiva do que morreu e disse, eu não vou deixar descendência para ele. E toda vez que tinha relação com ela, jogava o seu espermatozoide fora, na areia, no chão, para não gerar filho. Aí a Bíblia diz que Deus o matou também. Aí Judá agora só tinha mais um filho, só que era muito criança, muito novo. Chegou para ela e disse, olha, vá para a casa do seu pai, espera o meu filho mais novo, que ainda é criança, crescer. Quando ele crescer, você vai ser esposa dele, porque para cumprir a coisa certa, a lei certa, do que a Bíblia, do que a lei de Deus diz. Né? Que pelo menos aquela regra ali dizia, né? E ela foi para a casa do pai dela, só que ela viu que ela já estava ficando velha, o menino era muito criança, e ela ficou com medo de morrer e não deixar descendência. E ela queria deixar descendência do sangue do marido. E ele, o Judá, era viúvo, a esposa dele tinha morrido. Então ela se vestiu de prostituta, na verdade ela era a nora dele, se vestiu como uma prostituta e foi para um certo lugar onde ele ia passando para tosquear as ovelhas. E ali ela ficou ali, ele pensando que era uma prostituta, ele levou ela, elas usavam panos para o rosto para não ser conhecida. E ali ele teve este caso com ela e perguntou para ela o que ela queria em pagamento. E ela disse que queria uma certa pele de ovelha e um cajado, uma coisa assim, se não me falha a memória. E ele deu para ela. Com o cabo de alguns dias, ela ficou grávida do sogro. Aí alguém foi e disse, olha Judá, aquela tua nora assim, que você disse para ficar na casa do pai dela esperando até teu filho crescer, está grávida de algum homem. E ele disse, vamos matá-la, vamos apedrejá-la. Ele não sabia que ela era, porque eles respeitavam as prostitutas, quando eles tinham relação com elas, eles não tiravam o turbante do rosto delas. Ele teve o caso com ela, mas não tirou, ele não ficou sabendo quem era ela. Vamos matá-la. E quando chegou lá, pegaram ela, vamos matar porque você está grávida e não é do meu filho, que o meu filho está muito novo, então vamos apedrejar. E quando foi apedrejar, só que tinha uma coisa, lá ele não era injusto. Ele estava ainda cumprindo do jeito que a palavra diz. Ele disse, agora cadê o homem? Ele disse, cadê o homem que fez isso com você para nós matar ele junto com você?
Aí ela disse, o homem que fez isso foi quem me deu essa pele e esse cajado. Quando ela falou isso, ele, foi eu. Aí quando ele descobriu que tinha sido ele, aí ele disse, é aquela que estava como prostituta. Aí ele, veja como ele era um homem justo, ele disse assim, ela é mais justa do que eu. Solte ela, não mate. Ele disse essa palavra, ela é mais justa do que eu. Este era um homem de valor que pelo menos reconhecia. Mas aí no tempo de Jesus, quase 2000 anos depois de Judá aí, eles tinham se corrompido. Eles eram injustos, eles queriam matar só a mulher. E então, o Deus que escreveu a lei com o seu dedo, o mesmo dedo agora em carne, escrevia no chão. Meus amados irmãos, eu creio que você vai refletir nestas palavras nesta manhã. Vamos ser mais justos, amém? Vamos ser justos. Se é que somos justos, nós temos que ser justos, amém? A palavra de Deus não está aqui para nós dizer, você faça isso, você faça aquilo, você tem que fazer aquilo, mas nós não fazer. Amém? Antes de mandarmos, de falarmos para alguém cumprir a palavra, nós temos que ser, primeiramente, cumpridor da palavra. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos falar com Deus, bondoso Pai Celestial, Deus de misericórdia. Nesta manhã, Senhor, eu oro por todos os teus filhos que estão me assistindo. Deus está buscando o justo da terra. Deus é justo. Ele habita na justiça. No dia do seu julgamento, todos serão julgados com um cetro de justiça. Ele não vai, Senhor, jamais poupar alguém porque é seu colega, porque é seu companheiro. O mensageiro desta era chega a dizer, se Deus não julgar esta geração, ele terá que desenterrar Sodoma e Gomorra e pedir perdão pelo que ele fez com eles. Muita gente hoje quer viver no sodomismo, no erro. Tem pastores homossexuais, tem pastoras lésbicas e diz, não, que Deus não vai punir. Então por que ele puniu Sodoma e Gomorra? Por que ele queimou aquelas pessoas? Então ele não seria justo. Ele não seria justo se fez isso com Sodoma e Gomorra e poupar os de hoje. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Deus não vai poupar. O apóstolo Paulo disse, se Deus não poupou os ramos naturais que foram os judeus, ele não vai poupar a ti também. Não vai. Ele jamais vai fazer a injustiça de perdoar os erros que fazemos hoje e ter punido outros lá atrás. Não, ele punirá todo mundo. Que Deus tenha misericórdia de nossa alma. Nos ensina, Pai, o caminho da justiça. Que possamos ser mais justos, Senhor. Que possamos falar a palavra de Deus com cuidado, andando em gelo fino, sabendo que somos também pecadores. Mas que essas fábulas de tentar dar apologia ao erro, dizendo quem não tiver pecado atire a primeira pedra, mas se esquecendo do que o mestre disse depois, mas vai e não peques mais. Deus, que isso não haja em nós, que haja justiça em nós. Deus é justo e seus olhos estão procurando o justo da terra. Deus amado, se há alguém enfermo nesta manhã, aqui, Senhor, que está assistindo essa live, buscando cura, que o Senhor possa dar, que o Senhor possa conceder, Senhor. Se alguém, meu Deus, está desesperado, Deus amado, o desespero significa desesperança, aquele que está sem esperança. Então dá esperança, Senhor, dá uma luz no fim do túnel, para que a pessoa possa ter sorriso nos lábios e esperança. É muito bom viver com esperança, Senhor. É muito bom saber que existe uma solução para o seu problema. Esta solução é Cristo Jesus. Há uma solução para essa diabetes descontrolada. É no nome de Jesus Cristo que eu te digo nesta manhã. Deus pode controlar isto, pois foi Ele que fez o corpo humano. Ele sabe como
controlar essa pressão arterial descontrolada. Deus pode regulá-la agora, no nome de Jesus Cristo. Levante sua mão nesta hora e diga: eu recebo isso, eu creio nisso. Você que está com problemas no coração, lembre-se que o Deus que fez o corpo humano também fez o coração. E Ele pode organizar e controlar isto para que possa bater normalmente. Creia de todo o coração, não duvide, diga: Senhor, é nesta manhã que eu vou receber, eu não vou perder esta chance, é agora, neste momento que eu recebo. Levante sua mão e diga: eu recebo. Confesse que você foi curado. O meu pai dizia: confissão traz possessão. Quem confessa que tem, tem. Você não pode ficar dizendo eu acho. Você confesse: eu fui curado nesta manhã. Não fique dizendo a minha diabetes, o meu câncer. Não diga isso, diga: a diabetes do diabo, eu te repreendo, não é minha, eu não te aceito no meu corpo. Câncer do diabo, eu te repreendo, eu não aceito no meu corpo. Diga isto. Não aceite isso, porque toda doença é um demônio, toda doença é um espírito. Repreenda essas coisas de você. Levante sua mão e diga: Senhor, eu aceito a minha cura. Eu confesso que fui curado nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Graças a Deus, eu fico muito grato pela sua companhia. Que Deus possa abençoar você. Nos encontramos amanhã aqui de novo, se Deus quiser, se Deus permitir, se for a vontade dEle, né? Que nos dê mais um dia. E se não nos der, mas até aqui o Senhor nos ajudou, né? A vontade dEle que possa prevalecer. O que diz a oração que Ele ensinou ali em Mateus: Pai nosso que está no céu. Claro que Ele está no céu e ao mesmo tempo em você, porque Ele é onipresente. Então, Ele está no céu, mas está em você também. Santificado seja o teu nome, um nome de respeito, um nome que você não pode pronunciar em vão. Seu nome, depois que Jesus subiu ao alto, passou a ser Senhor Jesus Cristo. O Jeová do Velho Testamento juntou o seu nome divino com o nome humano, que era Jesus, e ali passou a ser não mais Jesus de Nazaré, mas Senhor Jesus Cristo. Paulo disse isso em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 9, que quando ele subiu ao alto, recebeu um nome que está acima de todo nome. Deixou de ser Yeshua, deixou de ser Jesus Nazareno, deixou de ser Jesus filho de José, deixou de ser Jesus filho de Maria, passou a ser o Senhor Jesus Cristo, não é filho de ninguém mais. Aleluia! Ele é o Pai da eternidade. Isaías falou isso, ele disse: vai nascer um filho, é um filho que vai ser nos dado, só que este filho, ele vai ser o Pai da eternidade, porque ele vai subir ao alto e receber todo o poder. Oh, lá vai eu pregar de novo. Mas que Deus abençoe, que esse nome seja honrado, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, mas seja feita a tua vontade. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.